Olá, olá, signo de Touro. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho. É com muito amor, com muita dedicação que eu estou aqui. Estou com um sorrisão, porque eu estou muito animada em trazer essa mensagem, várias mensagens. Para quem não me conhece, eu sou a Sol e recebam o meu carinho, recebam o meu abraço. Hoje eu vou fazer uma tiragem diferente, né? Eu quero fazer uma tiragem maior para vocês, porque o último vídeo foi o primeiro, né, gente? Então, assim, até me adaptar aqui com o celular, né? Daqui a pouco eu tô comprando um negócio para um suporte, vai dar certo. Mas o importante é vocês receberem essa mensagem, né? A gente encontra o caminho caminhando. E as cartas já estão aqui, já fiz as firmezas. E nós vamos falar sobre a sua energia do momento presente, a energia que te trouxe até aqui e dos próximos dias. Então, vamos lá. Introduções feitas. Vamos lá para a gente poder conversar. A primeira energia que trouxe do momento presente foi a carta 6 de copas. E o que acontece? Ela abriu o jogo de vocês. Então, ela está me mostrando que vocês podem estar revivendo emoções e memórias do passado. Mas essa carta ela envolve alegria, ela envolve um aconchego e até talvez um tipo de reencontro. Essa carta ela também fala de um resgate de boas memórias, de um afeto puro, sabe? Tudo nessa carta inspira paz, né, gente? E vocês estão retornando para algo que tocou o coração de vocês, né? Olha, deixem o coração fluir, deixem a imaginação fluir. Por quê? Ao lado, na energia presente, veio a carta do 4 de paus. Olha que carta linda. Essa carta, ela traz à tona um desejo por estabilidade, um desejo por celebração, um desejo por pertencimento. Como alguém que busca uma casa onde o coração se sente seguro, sabe? É isso. Pode ser também, né, como é uma leitura geral, eu tenho que abrir todas as possibilidades, pode ser também que você alcançou uma estabilidade, mas você alcançou essa estabilidade não foi por acaso, foi por mérito, foi por esforço. Meus amores, é um tempo de criatividade, é um tempo de liberdade de expressão. Olha como elas dançam, olha como elas estão felizes e dançando. É esse o momento. Sabe, quando a gente tá tão feliz, e não parece que a gente vai até assim saltitar. É assim que eu estou vendo vocês. Mas o tarô me contou que aconteceu alguma coisa, e que tem uma dor aí no coração de vocês. É uma dor profunda, né? É uma dor que vocês estão carregando em silêncio. Uma decepção que tocou muito o coração de vocês. E eu acho que vocês podem até se perguntar como que eu não ouvi a minha intuição antes. Olha, você pode ter se sentido apunhalado pelas costas. Ou de repente você faz parte de um grupo ou um ambiente de trabalho que não te reconhece. Mas qual que é a parte positiva dessa carta? É que está no fim, está acabando. O pior já passou, meu amor. Essa carta, ela mostra que existem dores, mas ela também mostra que é um final de ciclo. Graças a Deus, né? Me mostra libertação, me mostra clareza. Pode ter sido um encerramento inesperado. Ou a sensação de traição que ainda te machuca. Mas eu quero te dizer uma coisa. Foi necessário esse rompimento. Foi necessário isso acontecer.
Às vezes é difícil pra gente aceitar um final de um ciclo, aceitar uma situação dessa, né? A gente não ser reconhecido, a gente não se sentir ali pertencente àquele grupo. Mas Deus sabe o que faz. E Deus, Ele vê o seu esforço. Ele também viu as atitudes dos outros. Não se apega a essa energia, não. A sua espiritualidade te protege. E eu vou te mostrar, porque saiu uma carta aqui que eu vou te contar, tá? É maravilhosa. Você é muito protegido. Você é muito protegida. Olha, eu vou te falar uma coisa. Escreve nos comentários. Ou se não, solta para o universo. Você tem que manifestar, tá? Mas escreve nos comentários, manifeste isso. Eu acolho meu passado com compaixão e me permito enxergar a verdade. Eu acolho meu passado com compaixão e me permito enxergar a verdade com serenidade. O conselho desse momento presente, saiu a carta da Lua. Essa é uma carta que fala para mim sobre cautela, sobre estar vigilante. E não é para menos, né? Olha o que você passou. Mas isso acabou. Eu peço para vocês se manterem vigilantes, sim, né? E eu acredito que as emoções de vocês estão um pouco mistas, porque nós temos as memórias, reencontros do passado, da infância. Nós temos a alegria e o momento presente. E nós também temos essa dor que você aguentou em silêncio. Então, eu sei que as emoções por aí estão um pouquinho nubladas. E é difícil enxergar a realidade com clareza agora. Talvez você esteja idealizando pessoas ou situações, ou até mesmo tendo dificuldades em confiar na sua intuição. Mas volto a dizer, não é para menos. Eu até comentei nessa carta, né? Aquele momento que a gente pergunta por que eu não escutei a minha intuição. Pois é. Mas solte isso. É normal você ficar um pouco mais na defensiva. E eu não estou dizendo que não é para você ficar. Mas eu quero que você vigie as suas emoções. Eu quero que você se atente à sua intuição. Porque essa carta como conselho, ela me mostra que a sua intuição ainda está vibrante e tem algo que você precisa se atentar. Ok? Para quem ainda está num ambiente em que não se sente reconhecido, em que não se sente valorizado, é por isso que essa carta caiu. Continue vigilante. Porque esse ciclo, ele está chegando ao fim, tá? A segunda pergunta que eu fiz para o tarô foi o que aconteceu que te trouxe até aqui. E olha só, abriu com uma carta que eu adoro. Essa carta, 9 de Pentáculos, ela fala sobre conquistas materiais. Ela fala sobre uma autossuficiência. Olha como essa mulher está plena. Olha onde ela está. Então, você teve conquistas materiais. Você encontrou uma autossuficiência, uma plenitude. Que sim, é o que te faz festejar e vibrar nessa energia maravilhosa. Mas olha só, meus amores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que estão as preocupações? Deixa eu perguntar, como é que estão as preocupações por aí? Elas deram uma trégua? Se deram, graças a Deus, né, gente? Né? Se não deu, fala, eu recebo essa trégua. Eu recebo.
Aqui nós falamos de uma colheita com consciência e muita gratidão. Olha o baita sorriso que tá. Uma colheita com consciência e gratidão. Você comemora suas conquistas? Me conta. Aí, em seguida, veio a carta do 4 de espadas. Essa carta me fala sobre um apego nesse contexto, né? Em continuidade à 9 de pentáculos, me fala sobre um apego à estabilidade que você conseguiu. Mas é um apego um pouco excessivo. Por quê? Porque eu sinto que você está cansada, sobrecarregada mentalmente. Pode ser que você acabe se isolando, ou você tenha se isolado, ou que você tenha, por você se apegar a essas conquistas que você teve, que você acabe se fechando para novas oportunidades e para novos relacionamentos. Em continuidade, veio a carta do 8 de espadas. 8 de espadas. Olha, essa postura, ela resultou, às vezes, de você querer segurar e ficar com receio, né? De você perder. Ela resultou num aprisionamento mental. Porque essa carta, ela fala de uma prisão. Mas ela fala de uma prisão na mente. Porque aqui, por mais que ela esteja cercada de espadas e ela esteja amarrada, a corda está frouxa. Ela pode se soltar a hora que ela quiser. A água está calma e tem um castelo aqui atrás. A prisão está na mente. Eu entendo o que vocês estão sentindo. Mas cuidado para vocês não se fecharem e para que vocês não limitem algumas escolhas de vocês. Porque esse apego excessivo à estabilidade, ele mostra essa rigidez trazida pelo 8 de espadas. E também me fala que algumas escolhas, além de terem ficado limitadas, me fala sobre uma sensação de estagnação que tomou conta de uma parte de vocês. Isso nós estamos falando da energia que veio do passado, tá, gente? A energia do presente me falou do fim de ciclo. E de alegrias, de reencontros. Mas é interessante a gente entender se ainda estamos no mesmo padrão, se estamos repetindo padrões. Porque a 4 de copas, ela me falou, que é em continuidade, ela me falou que mesmo com a estabilidade, com a segurança, com a autossuficiência, algo parecia faltar. E eu acredito que seja no campo afetivo ou espiritual. O 8 de copas, ele veio como conselho para vocês. E me fala que em certos momentos a gente tem que deixar algo para trás. Tá vendo? Que ela está indo e as copas estão, ela decide deixar algo para trás. E o conselho que a espiritualidade te dá é para você ter coragem para abandonar esse lugar seguro, que na verdade se tornou uma prisão. A vida está te ofertando novas oportunidades. Ela te ofertou e vai te ofertar mais. Mas você precisa se abrir. Solta esse sentimento, meu amor. Solta isso. É hora de você caminhar para algo mais verdadeiro, que ressoe mais com a sua alma, que ressoe mais com as suas emoções.
mesmo sem você saber o que vai te encontrar. Tá bom? Repete. Escreve nos comentários, manifeste. Eu deixo para trás o que me limita e caminho com coragem rumo à minha realização interior. Eu deixo para trás o que me limita e caminho com coragem rumo à minha realização interior. Essa situação magoou vocês mesmos, né? Porque veio na mesma linha, ó. Veio na mesma linha. Bom, sobre as energias que estão para os próximos dias para vocês, abriu com a carta 2 de espadas. Bom, vamos lá, gente. Essa carta, ela me diz que, de repente, você pode se deparar com algumas decisões importantes nos próximos dias. Especialmente se elas forem ligadas à sua estabilidade, à sua autoridade pessoal. E eu vou te explicar por quê. Mas antes disso, lembre que nós saímos de uma carta que nós falamos sobre aprisionamento da mente no passado. A energia do momento presente é uma sensação, é uma dor profunda, uma dor em silêncio. E nos próximos dias, saiu essa carta abrindo o jogo de vocês. Ela está erguendo as espadas e fechando o coração. Mas as águas estão calmas. Está tendo um fim de tarde lindo. É necessário vocês olharem para essa dor silenciosa. Escolher uma forma como vocês se sintam à vontade para perdoar, para liberar essas mágoas do passado. Então, assim, Touro, eu disse, né, que essas decisões importantes vão vir na parte de estabilidade e de autoridade pessoal, porque saíram 2 cartas, um arcano, o imperador e o rei de pentáculos. Elas indicam que tem uma grande energia de estrutura, poder e amadurecimento profissional e estão à sua disposição. Pode ser no campo profissional, também posso estar falando no campo familiar. Nessa carta do imperador, ele observa os filhos brincando. Você tem um instinto e você tem um dom para liderança, né? Incríveis, incríveis. Você pode também estar construindo ou assumindo um papel de liderança. Um papel de responsabilidade, de proteção. Às vezes você ficou sabendo que vai ser papai, ou vai ficar sabendo. Então, pode ser que você tenha um pouco ali de resistência para entender o seu lugar, para entender o seu papel nesse caminho. Mas essas responsabilidades, essa proteção, esse papel que você pode construir, estar construindo, ou que você vai assumir de liderança, isso já existe dentro de você. Já é seu. Faz parte de você. Não se feche. Não se feche. Tire um momento para você dar uma respirada, para você dar uma aliviada. Mas não se feche. Se abra para essas oportunidades. Porque nós estamos falando de uma segurança, de uma estabilidade. É claro, né, que para um imperador, para um rei, né, eles que cuidam de todos, tem ali toda aquelas peculiaridades, né? Nós sabemos. Mas ele não deixa de cuidar de si mesmo. Ele não deixa de avaliar as estratégias com calma. Ele não decide por impulso. Ele age com clareza e consciência. Esteja consciente das suas decisões e das suas palavras.
Não precisa responder de imediato. Não precisa agir de imediato. Faça uma pausa. Se for algo assim no trabalho, faça uma pausa, diz que vai ali tomar uma água, vai ao banheiro e volta. Por quê? Porque eu sei que você ainda tem algumas dúvidas internas de como, sabe, de como agir, de para onde ir. Mas, como conselho, vou deixar aqui na frente, veio a carta da estrela. A carta da estrela, ela traz cura, ela traz fé, ela traz inspiração. Essa carta que eu falei com vocês, que eu queria, mostrar que vocês são muito protegidos. Essa carta lembra que mesmo nas estruturas mais rígidas, é preciso manter o coração aberto, o coração conectado à esperança e ao propósito maior. Mantenha seu coração aberto e conectado à esperança e ao propósito maior. Você não está sozinho, Touro. Essa carta confirma, você não está sozinho. A espiritualidade está cuidando de você, mas é uma caminhada sua. Sabe por quê? Porque são dons, são habilidades que estão dentro de você. E elas vão ser despertadas cada vez mais. Você é capaz. Saia do modo acelerado da vida. Dá uma respirada. Você é capaz. Estão vindo coisas maravilhosas para vocês. Graças a Deus. Eu recebo, eu recebo. Vou falar uma afirmação para vocês. Eu ajo com sabedoria e confiança, guiado pela luz da minha esperança. Olha, até rimou. Eu ajo com sabedoria e confiança, guiado pela luz da minha esperança. O Conselho Geral trouxe a carta do 7 de Copas. Essa carta, ela fala o seguinte, ela veio como um alerta, tá? Até porque você vai assumir papéis de responsabilidade. Você vai assumir questões, que vão envolver muito ali as suas decisões conscientes, vão envolver muito a sua concentração, vão te trazer estabilidade. Então, que bom que o Conselho Geral trouxe um alerta para você se prevenir. Me diz sobre algumas fantasias, algumas ilusões, ou às vezes um excesso de opções que acabam confundindo você. Tá vendo que nessa carta o mago ele aponta para várias taças e aqui tem um gatinho, uma borboleta, um castelo, uma sereia, um arco-íris, flores. Tem várias opções. Então, você pode estar se dividindo entre muitas expectativas ou sonhos. E isso pode estar dificultando as decisões claras. O chamado da espiritualidade para vocês, meus amores, é que vocês escolham com o coração. Porque vocês escolhendo com o coração, vocês estão alinhados à sua missão de vida. Nem tudo precisa ser... Nem tudo precisa ser doído. Nem tudo precisa ser pesado. Quando a gente se alinha ao nosso coração, o fardo é leve. Escolha com o coração, alinhado à realidade. Não escolha baseado na carência. Não escolha baseado na idealização.
O fundo do deck, ele traz mensagens ocultas. E eu vou pegar para vocês as 3 primeiras, que já está viradinha aqui, ó. Vou começar pela Rainha de Copas. Aqui, meus amores, é um chamado a sentir, ouvir, observar. E convenhamos, né? Para vocês, pelo caminho de vocês, para o que vem nos próximos dias, é um chamado. A Rainha de Copas, ela fala de uma profundidade emocional. A Rainha das Águas, né? As emoções, é uma profundidade emocional. E essas profundezas, elas estão sendo desafiadas para vocês agora, né? Com tantas essas cartas. E eu sei que está desafiando vocês com esse rei. É uma questão de emoção e razão. Vocês precisam tirar um tempo para vocês pararem, sentirem, observarem, anotarem. Anota, o que vier na sua mente, vai anotando. Tem um bloquinho ali, aonde você vai? Veio uma ideia, anota. Depois você tira um tempo. Vou dar uma dica para vocês que funciona muito comigo. Antes de dormir, eu faço a minha oração e eu peço para Deus me intuir a respeito de algo que esteja me machucando. E, gente, quando eu acordo mais criativa, eu acordo com mais ideias. Eu acordo com, de repente, até uma solução. Se eu não acordo com a solução pronta, a espiritualidade me auxilia, me mostra o caminho. Coloca pessoas mais próximas a mim para me falarem uma mensagem, ou um conselho, ou uma situação do dia a dia. E na hora vem aquele clique, aquele estalo, sabe? Bom, caiu a carta do Rei de Paus, de Rei de Espadas, que está aqui no fundo. Deixa eu falar antes para vocês desse daqui, dessas 3. Então foi a Rainha de Copas, vem o Cavaleiro de Espadas. Bom, o Cavaleiro de Espadas, ele mostra urgência, né? Ele está em um galope. Vocês estão se sentindo com essa urgência de resolver algo, de tomar uma decisão? Ou é a situação que está acontecendo que vocês precisam se posicionar? Vocês possuem, lembrem-se, vocês possuem os dons. Vocês possuem uma intuição aguçada. É necessário vocês se posicionarem, vocês defenderem as ideias de vocês, nessa carta aqui, 7 de paus. Mas também é necessário você pausar antes de reagir. É necessário você pausar antes de agir, para você não ficar nesse misto de emoção e razão. Porque se a gente não parar para escolher, alguém escolhe por nós. O que você prefere? Equilibre a sua razão e a sua emoção para você não agir por impulso, ou para que você não se feche por medo. Eu sei que é um desafio para você, que você está naquele misto de sentimentos, um conflito entre sentir e o agir, né? Entre a sensibilidade e a objetividade. Mas eu quero lembrar que vocês não estão sozinhos. E eu quero lembrá-los aonde vocês chegaram, o que vocês conquistaram. E mais ainda, eu vou além. Eu quero lembrá-los que quase todos os reis e rainhas saíram no jogo de vocês. Vocês têm essa capacidade. Vocês têm, é de vocês. Abram o coração, tomem posse
desse conhecimento que está dentro de vocês, que vocês carregam por tantas vidas, que vocês carregam nesta vida. Vocês não chegaram onde chegaram à toa, não. Vocês chegaram por esforço e merecimento. E a espiritualidade, ela tem muito mais a oferecer. Esse desafio, isso que você não quer olhar, é só um degrau que vai te fazer amadurecer para subir uma outra escada, um outro degrau que vai te levar mais acima. Tá bom, meus amores? Sintam-se abraçados. Peço que curtem, comentem, compartilhem esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um beijo!